Olá, pessoal! Eu sou o professor Fernando Couto e este é o canal Exercitando a Matemática. Hoje vamos trazer para vocês uma questão do Sebrasp de 2021 sobre matemática financeira, mais precisamente sobre taxas equivalentes. Este é um conteúdo que cai bastante em concursos públicos e derruba muita gente. Então fica com a gente que o vídeo de hoje é bem legal e bem importante. Ok? Então roda a vinheta aí para a gente pagar o treino de hoje. Como sempre, enquanto eu leio a questão, ela vai aparecer na tela para vocês, está na descrição do vídeo aí embaixo também. Julgue o item a seguir, que trata de matemática financeira. Se a taxa de juros do cartão de crédito no Brasil for de 300% ao ano, essa quantidade será equivalente à taxa mensal de 100 vezes raiz sexta de 2 menos 1% ao mês. Certo ou errado? Então vamos lá, pessoal. A questão não deixa claro se nós estamos tratando de juros simples ou juros compostos. Diz apenas julgue o item que trata de matemática financeira. Mas ela dá duas dicas importantíssimas. Primeiro, ela fala de juros do cartão de crédito no Brasil. Então a gente sabe que os juros no cartão de crédito no Brasil, ele é capitalizado mensalmente. A cada mês se aplica aquela taxa de juros sobre o montante anterior. Mas o mais importante é quando ele diz: essa quantidade será equivalente à taxa mensal de. O conceito taxa equivalente é aplicado no caso de juros compostos. E o conceito de taxa proporcional é aplicado quando nós temos os juros simples. Para que isso fique um pouquinho mais claro, mais organizado na nossa cabeça, vamos resgatar um pouquinho o conceito de juros simples e juros compostos. Vamos ver essa diferença naquele exemplinho clássico básico, ok? Então vamos lá. Vamos simular duas aplicações a juros simples e juros compostos e vamos dar uma analisada nesses juros. Vamos imaginar uma taxa mensal de 10%, 0,1, um capital de R$100, tanto a juros simples e a juros compostos. Então, capital de R$100 aplicados a juros simples no final do primeiro período vai gerar um montante de 110, porque a taxa de 10% é aplicada sobre o capital, ou seja, R$10, montante de 110. No segundo período, a mesma coisa, a taxa de 10% aplicada sobre o capital geram juros de R$10 e o montante passou a ser R$120, ok? No caso dos juros compostos, nós temos uma diferença. A taxa de juros é aplicada mensalmente sobre o montante anterior. Inicialmente, no primeiro período, o montante anterior é o mesmo que o capital. Então, os juros é igual. 10% sobre 100, R$10, montante de R$110. Porém, no final do segundo período, eu tenho a taxa aplicada sobre o montante anterior, 10% de 110, 11. Então, meu montante no final do segundo período foi de 121, ok? Agora vamos imaginar o seguinte: um período de 2 meses, uma taxa mensal de 10%, e agora eu quero saber qual seria a taxa equivalente num período de 2 meses, ou seja, num bimestre, a taxa bimestral equivalente. O conceito de taxas equivalentes é taxas que aplicadas ao mesmo capital pelo mesmo período de tempo produzem o mesmo montante. Ok? Então vamos lá. Se eu apliquei R$100 a juros simples, com uma taxa de 10% ao mês, no segundo mês, no final do segundo mês, eu tive um juros total de R$20, certo? Aqui, ó, montante é capital
mais juros. A minha taxa bimestral, neste caso, foi de quanto? 20%. No caso do juros simples, eu tenho uma proporcionalidade entre essas taxas, entre esses períodos. Então, se eu tenho uma taxa mensal, quero a taxa bimestral, basta multiplicar por 2. Se eu tenho a taxa mensal, quero a taxa semestral, basta eu multiplicar a taxa por 6. Anual, basta eu multiplicar a taxa mensal por 12. O contrário, se eu tenho uma taxa anual, quero a taxa mensal, eu divido por 12. É a taxa proporcional. Se eu tiver dúvida nesse cálculo, eu posso usar a regra de 3, grandezas diretamente proporcionais, ok? Já nos juros compostos, eu não posso usar esse mesmo raciocínio. Ó. Por quê? Se eu multiplicasse essa taxa aqui por 2, eu chegaria a uma taxa de 20%, uma taxa bimestral de 20%, e que não bate. Por quê? Porque neste caso aqui, a minha taxa bimestral nos juros compostos foi de 21%. Então, a minha taxa a juros compostos equivalente bimestral a uma taxa de 10% ao mês é de 21%. Por quê? Porque neste caso eu tenho uma progressão geométrica. A cada mês a taxa é aplicada sobre o capital mais os juros anterior, ou seja, juros sobre juros. Se vocês estiverem um pouco ainda inseguros com relação a essa diferença de juros simples e juros compostos, eu vou deixar lá na descrição um link para um vídeo mais básico, destrinchando um pouco melhor isso aqui. Mas o mais importante agora é eu saber que no caso de juros compostos, eu vou precisar usar uma fórmula. Não basta eu usar a regra de 3, ou multiplicar ou dividir. Eu vou ter que usar a fórmula de que a taxa equivalente é igual a 1 mais a taxa atual elevado ao número de períodos equivalente sobre o número de períodos atual menos 1. Essa aqui é a minha fórmula. Para a gente poder trabalhar melhor com ela, vamos fazer uma leitura um pouquinho melhor dela. A taxa que eu quero é igual a 1 mais a taxa que eu tenho elevado a uma fração, onde em cima eu tenho o número de períodos que eu quero e embaixo eu tenho o número de períodos que eu tenho. Tudo isso menos 1. Ok? Essa é a fórmula básica. E essa questão nada mais é que senão a simples aplicação desta fórmula aqui. Ok? Então vamos resolver essa questão. Deixei na lousa a fórmula para ajudar na resolução e principalmente para ajudar na memorização. Essa é uma fórmula importante. Então vamos lá. Ele diz o seguinte, ele me dá a taxa anual de 300%. 300%, lembra, é 300 dividido por 100, então a taxa disso é 3. Taxa anual. E ele quer a taxa equivalente no mês, ou seja, ele quer a taxa mensal equivalente a essa taxa anual de 300%. Aplicação de fórmula. Taxa equivalente é igual a 1 mais a minha taxa anual, que é 3, elevado ao número de períodos que eu quero. O que eu quero? Eu quero um mês. Então é 1 sobre o número de períodos que eu tenho. 12 meses, que é a taxa anual, são 12 meses. Menos 1. Taxa equivalente, a taxa que eu quero, é igual a 4 elevado a 1/12 menos 1. Potenciação, a base elevada a um expoente fracionário,
Lembram disso? Ó? X elevado a uma fração a sobre b é igual a raiz de x. O que está em cima fica por dentro, o que está por baixo está por fora. Ok? Vou deixar na descrição um link para um vídeo nosso básico sobre potenciação, onde a gente resgata todas essas principais regras da potenciação, tá bom? Agora nós vamos ter que aplicar isso aqui. A taxa que eu quero é igual a raiz. O que está por cima vai para dentro, ó. 4 elevado a 1, que é 4. E o que está por baixo fica por fora. Raiz 12 de 4 menos 1. 4, eu posso escrever esse 4 como 2 ao quadrado. Então, a taxa que eu quero é igual a raiz 12 de 2 ao quadrado, tudo isso menos 1. Aqui, ó, eu posso simplificar, dividir os 2 por 12. A taxa que eu quero, a taxa equivalente, é igual a raiz sexta de 2 elevado a 1 menos 1. A questão fala em porcentagem, olha, diz equivalente à taxa mensal de tarará, tarará, por cento. Então, para que eu transforme isso em porcentagem, basta eu multiplicar por 100. Então, a minha taxa equivalente em porcentagem é 100, que multiplica raiz sexta de 2 menos 1. Ok? Então, a taxa mensal é de 100 vezes raiz sexta de 2 menos 1%. Ok? Resposta certo! Ok, pessoal? Printa a tela aí. Uma questão simples, aplicação de fórmula, mas a gente aproveitou para discutir sobre taxas equivalentes. Taxas equivalentes são taxas que, aplicadas ao mesmo capital por um mesmo período de tempo, produzem o mesmo montante. Então, a gente fez uma diferença entre juros simples e juros compostos. Quando a questão falar em juros simples, eu sei que eu vou usar o conceito de taxa proporcional, ou seja, basta eu multiplicar ou dividir, eu usar uma regra de 3, que é proporcional. Se a questão fala em juros compostos, nós estamos falando em taxas equivalentes. Neste caso, eu tenho que usar esta fórmula. Nessa fórmula, muitos alunos se atrapalham um pouquinho aqui, ó, número de períodos. O que a gente pode dizer, dar de dica? Se ele me dá uma taxa menor e quer a taxa maior, normalmente de mês para ano é o mais comum. Então, se ele me dá a taxa ao mês e quer a taxa ao ano, eu vou ter que pegar isso tudo e multiplicar por 12, ou elevar por 12. Se ele, como nessa questão, me deu a taxa maior de um ano e quer a taxa menor de mês, então eu tenho que elevar aqui, na verdade, é como se eu estivesse dividindo isso por 12. Então eu vou elevar por 1 sobre 12, ok? Então, da menor para maior, elevado por 12. Da maior para menor, elevado 1 sobre 12. 12 no caso do ano, se for outro período, é outro número. Às vezes, a questão não vai te dizer se o juro é simples ou juros compostos. Neste caso, eu preciso prestar atenção em outros aspectos, como, por exemplo, a nomenclatura. Se a questão usar taxa proporcional, juros simples. Se a questão usar taxa equivalente, que é o caso aqui dessa questão, juros compostos. Ok, pessoal? Lembra que se tiverem dificuldades, precisar resgatar um pouco mais de conceitos básicos de juros simples, juros compostos, potenciação,
Vá lá no canal, procura a lista de vídeo. Os vídeos mais antigos, os vídeos iniciais são sempre mais básicos. Então, se você está com dificuldade no assunto, volta nos vídeos mais antigos sobre aquele assunto. Vão ser sempre mais básicos, com os conceitos mais fundamentais. Ok? Lá na descrição tem uma lista de exercícios com gabaritos, exercícios similares a esse que a gente fez, para vocês baixarem e treinarem. Todos os nossos vídeos de resolução de questão tem na descrição uma lista de exercícios, sempre com gabarito, para vocês baixarem e treinarem. Então vai lá no canal, escolha o vídeo que vocês querem ver, assista o vídeo, dê um joinha, claro, e baixe a lista de exercícios, treinem. Encontrar alguma dificuldade em alguma passagem ou na lista de exercício, deixe os comentários aqui embaixo. Se tiverem alguma sugestão de questão, de assunto, podem deixar o comentário aqui embaixo ou podem usar o e-mail que tem lá na descrição. Manda mensagem para a gente e eu vou tentando encaixar o pedido de vocês conforme for possível. Combinado? Quem curtiu o vídeo, essa é a hora do crava o dedo no joinha! Senta o dedo aí nesse vídeo, curta o vídeo, compartilha o vídeo, divulga o canal. Se você não é inscrito no canal, vá lá, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificação dos vídeos novos que a gente posta. Lá na descrição do vídeo tem também o link para a nossa página no Facebook. Nossa página no Facebook, além dos links das questões que a gente resolve, tem também notícias de concursos, de vestibulares, sobre o Enem e, principalmente, a gente resgata aspectos teóricos importantes, esquematiza em quadrinhos, resume para vocês para ajudar no estudo. Ok? Então, mais importante que o treino de hoje, tá pago!